Imagine passar 40 dias sozinho, com fome, sede e em completo silêncio. Agora imagine que nesse momento de fraqueza, o próprio diabo se aproxima e começa a falar com você, a te desafiar, a mexer com a sua mente. Foi isso que aconteceu com Jesus no deserto. E o que ele respondeu mudou tudo. Essa história vai te mostrar que até nos dias mais escuros, a palavra de Deus pode vencer qualquer voz do mal. Você já se sentiu fraco demais para continuar? Como se o mundo estivesse quieto demais, mas dentro de você tudo gritasse? Foi assim que Jesus entrou no deserto, não com força, mas com entrega. Ele foi levado pelo Espírito para um lugar de solidão, fome, cansaço. Mas o que aconteceu ali não foi apenas um teste, foi uma revelação poderosa. Até nos momentos de maior fraqueza, a palavra de Deus é suficiente para nos levantar. O deserto é um lugar onde as vozes do medo ganham eco. E ali, no silêncio, o inimigo apareceu. Não com gritos, mas com sussurros, tentando Jesus com palavras doces, enganosas. Mas cada vez que o diabo falava, Jesus respondia com a Escritura. Ele não discutia, ele não argumentava, ele apenas declarava o que estava escrito. E isso foi mais forte do que qualquer tentação. Essa história não é apenas sobre um confronto espiritual. É sobre nós, sobre cada vez que acordamos exaustos, vazios, cheios de dúvidas, e ainda assim escolhemos confiar. Sobre cada vez que o mal tenta nos convencer de que Deus se esqueceu, mas ele não esquece. E essa história prova isso. Se você está passando por um deserto emocional, espiritual ou físico, fica comigo até o fim desse vídeo. Essa mensagem vai te inovar, vai te mostrar que você não está só e que há uma força muito maior ao seu lado. Hoje, você vai ouvir o que Jesus ouviu, vai sentir o que ele sentiu e vai aprender a vencer como ele venceu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ecos das Parábolas. Aqui, as histórias da Bíblia ganham vida para tocar sua alma e fortalecer sua fé. Inscreva-se agora para não perder nenhuma das próximas narrativas. Comente aqui embaixo de qual cidade e país você nos acompanha. E assista até o final, porque essa história tem algo especial para você hoje. Jesus caminhava lentamente pelo deserto. Os pés afundavam na areia quente, o sol queimava sua pele e o silêncio parecia mais alto a cada passo. 40 dias, 40 noites, sem comida, sem companhia, só ele e o Pai. Mas o que parecia solidão era, na verdade, preparação. Não para uma batalha contra soldados ou autoridades, mas para uma guerra silenciosa, travada dentro da alma. O corpo de Jesus estava fraco. A fome já não era apenas um incômodo, era uma dor constante. Mas mesmo assim, ele seguia, porque sabia que havia propósito no deserto. Não foi por acaso que o Espírito o conduziu até ali. Às vezes, Deus nos leva ao deserto não para nos punir, mas para nos revelar, para nos lembrar de quem somos e de quem Ele é. Foi ali, quando o corpo estava mais vulnerável, que o inimigo apareceu. Não com aparência assustadora, não com gritos, mas com uma presença sutil e uma voz calculada. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão? A proposta parecia simples. Afinal, Jesus podia fazer isso. Mas por trás da sugestão havia uma armadilha. O inimigo queria que Jesus usasse seu poder divino para satisfazer uma necessidade momentânea. Queria que ele agisse sozinho, sem confiar na direção do Pai. E quantas vezes nós também somos tentados assim? A resolver com as próprias mãos, a antecipar o tempo, a provar algo que não precisamos provar.
Mas Jesus, mesmo com fome, mesmo fraco, respondeu com firmeza: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não usou força, ele não usou gritos, ele usou a palavra. E isso foi suficiente para desmontar a investida do mal. A primeira lição do deserto é essa: o que te sustenta não é o que o mundo oferece, mas o que Deus declara. Quando tudo parecer escuro, quando a alma estiver cansada e a tentação for forte, lembre-se, você tem acesso a uma palavra viva, e essa palavra tem poder. O deserto não havia terminado. A primeira tentativa do inimigo falhou, mas ele não desistiu. Afinal, quando não conseguimos seduzir com aquilo que é físico, partimos para o que é emocional. E foi exatamente isso que ele fez. Levou Jesus até um ponto alto, mostrou os reinos do mundo, as glórias, as riquezas, e então sussurrou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era uma proposta direta, sem rodeios, uma troca, adoração por poder, uma rendição disfarçada de oportunidade. O inimigo oferecia atalhos, oferecia glória sem cruz, vitória sem obediência, oferecia tudo, exceto a vontade de Deus. Jesus olhou para tudo aquilo: poder, influência, prestígio, coisas que o mundo ainda busca com tanto fervor. Mas ele sabia, aquilo era apenas ilusão, aquilo era brilho falso. O coração de Jesus não estava à venda, porque quem conhece a verdade não se deixa seduzir pela mentira. Com a mesma calma, com a mesma autoridade, Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Era mais uma vez a palavra que fazia tremer as estruturas do engano, e o inimigo se calava diante de uma verdade que não podia contradizer. Talvez você já tenha sido colocado também nesse lugar alto, onde tudo parece ao seu alcance, onde o mundo te oferece algo que parece bom demais para recusar. Mas a pergunta é: isso te aproxima de Deus ou te afasta dele? Porque o que brilha nem sempre é bênção, e o que seduz muitas vezes quer te derrubar. A resposta de Jesus não foi só uma defesa, foi uma declaração de prioridade. De que Deus vem antes, de que nada, absolutamente nada, é maior que a presença do Pai. E isso é um rebrete poderoso. Quem tem Deus não precisa se curvar diante de promessas vazias. A tentação sempre virá com promessas exageradas, com atalhos fáceis, com elogios falsos. Mas o nosso escudo é a palavra, e o nosso refúgio é a presença de Deus. Foi assim com Jesus. Pode ser assim com você também. A verdadeira vitória não está em evitar o deserto, está em não se vender nele, em permanecer firme, mesmo quando tudo parece querer te fazer cair. A terceira investida do inimigo foi ainda mais sutil. Ele levou Jesus até o ponto mais alto do templo e usou algo que surpreende muitos até hoje: a própria Escritura. Sim, o diabo citou a Bíblia. Disse que se Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, que se jogasse dali, pois os anjos o protegeriam. Estava escrito, não estava? Mas o erro estava na intenção, na distorção, na tentativa de usar a palavra para manipular e não para adorar. Isso é mais comum do que se imagina. Gente usando versículos fora de contexto para justificar ego, pecado, orgulho ou poder. Mas Jesus não caiu nessa armadilha. Ele não se deixou impressionar por palavras ditas com aparência de fé. Porque fé não é um espetáculo, não é um teste para exibir poder. Jesus sabia que fé é confiança silenciosa e não provocação pública. E então, mais uma vez, respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta é como um farol no meio da neblina.
porque às vezes queremos que Deus prove algo para nós. Queremos sinais, milagres, confirmações a todo instante. Mas Jesus nos ensina que fé verdadeira não exige provas. Ela permanece mesmo no silêncio. Quantas vezes, em meio à dor ou à dúvida, tentamos negociar com Deus? Dizemos: se o Senhor me ama, faz isso acontecer. Ou, se for da tua vontade, me dá um sinal agora. Mas o amor de Deus não precisa ser provado a cada segundo. Ele já foi demonstrado na cruz. Jesus nos mostra que até o templo, o lugar mais sagrado, pode ser usado como palco de tentação se o coração estiver desviado. O diabo não teve vergonha de subir com Jesus até ali. E isso nos ensina que nem sempre o ambiente determina o combate. Às vezes, o combate acontece até nos lugares que achamos mais seguros. Mas quem tem a palavra no coração discerne. Quem conhece a voz do Pai não é enganado por vozes que tentam se parecer com ele. Jesus não discutiu, não gritou, apenas respondeu com firmeza. E a verdade desarmou a mentira. Após a terceira resposta de Jesus, algo poderoso acontece. O diabo, derrotado em todas as suas investidas, recua. Ele não consegue mais contra-atacar. A palavra o silenciou. A verdade o fez fugir. E ali, naquele deserto silencioso, algo muda. Os céus se movem. O texto nos diz que, depois que o inimigo se afastou, anjos vieram e serviram a Jesus. Isso é profundo. O socorro de Deus não veio durante a tentação, mas depois que a fidelidade foi provada. A ajuda chegou não na hora do teste, mas no momento da perseverança. Essa ordem nos ensina algo importante. Deus não nos abandona, mas Ele permite que cresçamos em resistência, que sejamos treinados na fé. Nem sempre os anjos chegam antes da dor. Às vezes, eles vêm depois do deserto, para restaurar o coração cansado. Jesus, que estava fraco fisicamente, sai fortalecido espiritualmente. O silêncio de Deus no deserto não era abandono, era preparação. Era o intervalo entre o chamado e o envio, porque depois daquele momento, Jesus começa de fato o seu ministério. Ele sai do deserto pronto. E assim também conosco. Existem desertos que não são um castigo, são convites de preparação. Momentos em que Deus permite que enfrentemos batalhas, não porque Ele nos esqueceu, mas porque Ele está nos moldando para algo maior. Talvez hoje você esteja justamente nesse lugar, sentindo-se tentado, cansado, sozinho. Talvez pareça que Deus está distante, mas lembre-se de Jesus. O silêncio do céu não significa ausência. Significa que algo maior está sendo construído. Quando a tentação cessar, o cuidado virá. Quando a provação acabar, a graça descerá como chuva em terra seca. Os anjos virão, o refrigério chegará, e o que parecia fim será só o começo. A vitória de Jesus no deserto foi silenciosa, mas eterna. E ela foi registrada não apenas para inspirar, mas para nos lembrar que também podemos vencer, com a palavra no coração, com firmeza na fé e olhos fixos no Pai. A história da tentação de Jesus termina com uma grande lição. O inimigo pode tentar nos enganar, mas a verdade liberta. E essa verdade está viva, está escrita, está acessível a nós todos os dias na Palavra de Deus. Quando Jesus respondeu, "Está escrito", Ele nos ensinou a usar a espada do Espírito. Ele não discutiu, não gritou, não tentou provar sua força com atos. Ele apenas falou a verdade com fé, e o mal teve que recuar.
Você não precisa vencer suas lutas na força dos seus braços. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa é da presença de Deus, da palavra guardada no seu coração, da certeza de que o Senhor está com você, mesmo no deserto. E se hoje o deserto é a sua realidade, saiba que Jesus também passou por ele. Ele conhece o silêncio, conhece a sede, conhece a pressão da tentação. Mas ele também conhece o final e é de vitória. O deserto não é onde você termina, é onde você é transformado. É onde você aprende a confiar, a depender de Deus, a ouvir sua voz acima de todas as outras, inclusive a do inimigo. Essa história existe para nos lembrar que a luta espiritual é real, mas a autoridade de quem caminha com Deus é maior. E não importa quão difícil esteja a sua vida hoje, se você estiver firme na palavra, você está em terreno seguro. Talvez você esteja enfrentando vozes que tentam te paralisar. Dúvidas, acusações, mentiras. Mas hoje você pode fazer como Jesus: levantar a cabeça, firmar os pés e dizer com coragem: está escrito. E o que está escrito sobre você é mais forte que qualquer palavra do mal. Você é amado, escolhido, protegido, perdoado. Você é filho, e nenhum deserto pode apagar isso. Então, respira. O deserto tem fim. A tentação passa. E a vitória com Deus sempre chega no tempo certo. Se essa história falou com você de alguma forma, respire fundo e guarde isso no seu coração. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um espelho da nossa alma, um mapa de fé e sobrevivência em meio aos desertos da vida. Cada personagem, cada momento, cada escolha carrega uma lição que atravessa séculos para nos alcançar exatamente quando mais precisamos. No canal Ecos das Parábolas, nosso propósito é esse: fazer com que essas histórias ganhem vida novamente. Se você sentiu algo diferente assistindo, é porque a palavra ainda ecoa, ainda transforma, ainda cura. Deixe nos comentários de qual país e cidade você nos acompanha. Sua presença aqui fortalece essa comunidade que cresce a cada dia com amor pela Bíblia e sede de compreender seus mistérios mais profundos. Antes de sair, clique em curtir, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar essa história hoje. E volte amanhã, sempre teremos uma nova parábola, um novo capítulo ou uma nova revelação para tocar seu coração. Que sua noite seja tranquila e que a palavra continue viva dentro de você, mesmo que o mundo pareça em silêncio.